E aí pessoal, tudo legal? Estamos de volta com a nossa série de computador de 8 bits. E na aula de hoje a gente vai estar dando continuação, né, no bloco de clock, né, que a gente estava estudando. Então agora a gente vai estar iniciando mais uma configuração de clock, tá? Que é o clock monoestável. Na última aula a gente viu o clock estável, né, só para relembrar. Então, eu começo fazendo aquela introduçãozinha, né, com aquela brincadeira de palavras, né, que eu utilizei na explicação do clock estável também. Então, monoastável, né? O que seria isso, né? Mono, né? A gente tem de comum, né? E monoestável vem de estabilidade, né? Então, se a gente for tentar entender ao pé da letra o que significa, né? Seria apenas que o clock ele possui um estado estável apenas, né? Mas o que isso quer dizer, né? Então, o nosso clock monoestável ele funciona toda vez que nós pressionarmos o botão, ele vai trocar de estado. Então ele vai sair do nível lógico 0 e vai passar para o nível lógico 1, né? Ou seja, ele troca o seu estado, né, apenas quando é solicitado para que faça, e depois volta para o estado padrão, né? Isso é muito útil para uma coisa, né, que é o debug do sistema, né? O que é debugar o sistema, né? A gente até abrasileirou o verbo, né? Debug. Debugar é toda vez que tiver algum problema, a gente identificar, né, passando passo a passo o que é aquele problema, para poder identificar, né, o que está causando aquilo. Então é muito comum a gente debugar, por exemplo, quando está programando, né? Então você está lá programando, você vai lá e compila o código. Quando você compila o código, ele dá uma mensagem de erro. Essa mensagem de erro é a gente tem que ir lá no código, voltar e debugar ele, ver passo a passo por que isso está acontecendo. No nosso computador de 8 bits vai ser a mesma coisa, né? A gente vai debugar o sistema e para isso a gente vai apertar esse botão e vai ver passo a passo cada ciclo do clock, né? E aí dessa forma a gente visualiza o que está acontecendo. Agora muita gente pode estar se perguntando por que a gente vai estar usando um clock para estar fazendo isso, né? O chip do 555, sendo que a gente poderia usar somente um switch, né? Uma chavinha, daquelas que você vê em qualquer componente, né? Tipo, meu mouse ele tem aqui, ó, um switch também. Por que a gente não poderia estar usando, né? E aí entra o entendimento do conceito, né? Tem que entender o conceito que é o efeito bouncing, né? Bouncing é uma palavra do inglês, né, que significa pular, né, quicar, pingar, essas coisas, né? Você pode ver pelas bolinhas aqui, né? Elas estão pingando. E isso acontece com o switch. Então toda vez que a gente pressiona o switch, pra gente parece que ele só está fechando contato, né? Que o switch ele funciona assim, né? É um contato, né? Então aqui a corrente está vindo dessa direção, ela vem aqui e ela fecha quando a gente aperta o switch, né? A chave. Só que ela não fecha simplesmente. Quando você vai olhar, né? Vamos supor que a gente pega uma lupa para ver, nós vamos reparar que isso daí gera um efeito que fica pingando, né? O bouncing, né? Até que ele normalize. Isso, isso não acontece sempre, né? Mas imagina se você tá lá debugando o seu sistema e aí você quer ver etapa por etapa do que está acontecendo no computador. Aí você aperta um botão e aí ele passa duas vezes, passa duas etapas e você não viu. E é bem ali onde não tava o problema. Então é uma situação que a gente não quer, por isso que a gente vai usar um clock para estar minimizando isso, tá? E esse efeito bouncing ele é padrão para vários, para vamos lá, todos os componentes mecânicos, tá? Tô sendo bem generalista aqui, mas é verdade, né? Porque tudo que é mecânico você está sujeito a essas falhas, né? Então, e isso gera ruídos que atrapalham o nosso sistema, né? E aí eu coloquei um gráfico para vocês, né? Para identificar melhor o que é o efeito bounce, né? Então aqui a gente tem uma onda normal, uma onda pura, vamos dizer assim, né? Do nosso clock, né? Quando enviamos o sinal. Mas aqui, né? Aqui faz. Vocês percebem que aqui é o momento que eu apertei o botão e aqui ele sofreu esse efeito de o contato ficar
pingando, vamos falar assim, né? Então ele quicou uma vez, quicou outra, até que ele normalizou e conseguiu enviar o sinal completo. Mas isso aqui já é o suficiente para gerar um ruído que atrapalha toda a nossa análise na hora do circuito, tá? Então, por isso que a gente vai estar evitando o máximo possível esse efeito bouncing, tá? E vamos agora finalmente para o circuito, né? Quando nós olhamos assim, aparentemente ele é mais simples do que o do clock estável, né? Se você for reparar, tem um resistor a menos, né? Vamos voltar lá rapidinho só para ver como que era o circuito do clock estável, né? Então, ó, esse aqui é o circuito do clock estável. Então, você tem resistor aqui, dois no caso, o capacitor está aqui embaixo, entradas aqui e tal. Agora vamos voltar lá no do mono estável. Então, do mono estável, o que acontece? Então, aqui a gente tem um trigger, né? O trigger, o threshold, né? Com aquelas tensões que a gente já está bem habituado, né? Entender como que elas funcionam. E aqui embaixo eu coloquei aqui, né, do lado, eu coloquei uma representação do que estaria ligado nesse terminal do trigger, tá? Então, aqui toda vez que eu pressionar esse botão, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai passar pra cá, né? Ela vai passar pra cá, então eu vou estar aterrando ela, né? Então, eu vou estar jogando o nível lógico 0 aqui no trigger. Se eu zerar aqui, concorda comigo que ele vai estar menor do que 1,67 volts. Nesse momento é a hora que eu ativo a curva de subida que eu faço. O nosso clock sai do nível lógico 0 e para o nível lógico 1. Só que instantaneamente, né, a partir do momento que eu tiro o dedo do botão aqui, né, o que acontece? A tensão de 5 volts que eu tenho aqui, ela volta a entrar aqui no trigger. Então já volta a ficar maior aqui, né? Com isso, eu já desativo de novo a nossa clock, né, que estava em nível lógico 1. E aí entra aqui a função do capacitor, né? Então vocês podem ver agora que o nosso capacitor ele está ligado direto no discharge, né? Que é o responsável por fazer a descarga dele. Como ele está ligado direto à descarga e não tem nenhum resistor, vamos dizer assim, a corrente ela está livre para passar, né? Então a descarga do nosso capacitor vai ser quase que instantânea. Então é isso que dá a característica do nosso clock monastável de ter ondas curtas, né? Eu aperto o botão, ele sobe no momento que eu aperto, fica a quantidade de tempo que eu estiver segurando aquele botão e a partir do momento que eu tirar o dedo desse botão, ele já vai cair a curva, né? Aqui. E é por isso que ele é tão fundamental para fazer o debug do sistema, porque eu controlo o momento que ele vai estar passando para a próxima etapa do circuito, ok? Então vamos lá para o simulador agora, que eu vou estar mostrando para vocês e vai ficar mais fácil de visualizar o que eu estou querendo dizer. Então a gente está aqui agora no nosso Proteus, né, que é o simulador que a gente está usando. E vamos identificar aqui no circuito o que é o clock monoestável aqui, né? Então da última aula a gente tem aqui embaixo, né, o clock estável, que esse aqui a gente já viu. Esse aqui a gente ignora por enquanto, que é assunto futuro, né? Então esse aqui é o nosso... Tomem isso aqui como spoiler da próxima aula. E aqui em cima a gente tem o circuito, tá, do clock monoestável. Eu queria chamar a atenção para essa parte aqui, tá? Porque o que eu mostro aí, né, de solução para vocês nos slides também não é assim a única solução possível, tá, para as coisas. Então aqui a gente tem outra solução, né? O cara usou só um lat, ele está usando um lat D aqui, né? Vocês podem estar olhando, tá vendo? Que no material que eu vou estar disponibilizando para vocês aí vai ter explicando lat D tudo certinho.
E mas assim, ele funciona da mesma forma. Então, assim, o resultado aqui no final, na saída do nosso clock, né, aqui, vai ser a mesma coisa, tá? Então não tem que se atentar tanto, né? E se for parar pra pensar lá dentro do nosso chip do 555, né? Aqui, né? O que a gente tem é um carinha desse aqui com alguns complementos do lado ali de fora que se você for ver lá no circuito a gente não tá usando, né? Então o que a gente fez aí foi aproveitar um chip, né? Que a gente já, se nós estivéssemos montando, né? Iria comprar e aí para não ter que comprar outro chip para poder estar fazendo esse cara aqui, a gente está utilizando o mesmo chip. Então é mais por essa questão, tá? Então vamos executar aqui, deixa eu iniciar a simulação. Então, ó, aqui a gente está com esse cara aqui selecionado, né? Vocês podem ver que ele está oscilando aqui, ó. O clock é estável, né? Então ele está trocando. A partir do momento que eu seleciono a saída, o clock mono estável, percebam aqui em azulzinho, né? É difícil de enxergar, deixa eu dar um zoom. Que ele fica selecionado em tempo, ele fica o tempo todo em nível lógico zero, até o momento que eu dei um pulso aqui, tá? Eu dei um pulso, ele troca. Então toda vez que eu dou um pulso, ele vai e volta. Que aqui na verdade não tinha que ser esse switch, tá? No simulador teria que ser aquele switch que não possui dois estados aqui assim, né? Então toda vez que a gente for trabalhar com ele, a gente vai estar considerando pulsos, tá? Porque é por padrão assim o monoestável. Então toda vez que eu dou um pulso, ele tem uma troca, ele oscila, né? Deixa eu agora vir aqui e abrir o osciloscópio para você estar vendo a onda certinho, né? Aí pessoal, voltei depois de uns probleminhas com o Proteus aqui. Consegui colocar aqui fazer a simulação. E deixa eu pôr aqui agora para vocês a imagem do resultado, né, do osciloscópio. Então aqui a gente está com a imagem da saída do osciloscópio, né? Tá bem difícil de ver, né? Mas aqui, não sei se agora vocês estão conseguindo enxergar de boa, mas eu realço aqui qualquer coisa para estar facilitando. Aqui embaixo eu coloquei a saída do osciloscópio estável, né? Pra gente estar fazendo uma comparação. Então perceba que ele acontece em ciclos, né? Sempre mantendo aquele mesmo período de repetição, né? Mesma frequência. Enquanto o clock monoestável, ele estava aqui em nível lógico zero. Aí aqui eu dei um pulso. E esse aqui foi a velocidade que eu consegui apertar o botãozinho. Então você vê que a onda dele é maior, né? Dá quase duas ondas aqui do estável, né? E depois que ele caiu aqui, né? Que foi o momento que eu soltei o botão, ele voltou ao nível lógico zero, tá? Então, basicamente esse aqui, né, é o tipo de onda que o nosso monoestável forma, né? E como foi falado, né, ele funciona e é muito utilizado para debug, tá? Não tem segredo, né? Eu acho que é até mais fácil de entender do que o próprio estável, né? Porque não tem que ficar entendendo os ciclos que o clock tem, né? Mas agora, né, a gente vai voltar lá pro slide pra gente finalizar a aula. Então, galera, pra aula de hoje foi isso, né? A gente aprendeu sobre o clock monoestável, tá? Na próxima aula a gente vai estar vendo sobre o clock biestável, que é também uma diferença pequenininha, mas é tão fácil de entender quanto o monoestável, tá? E assim, se você tiver alguma dúvida também, pode deixar na descrição aí que eu vou estar dando uma olhada, qualquer coisa. Se tiver dicas também, que nem eu tinha visto um feedback lá do pessoal falando do áudio, que tava ruim, já tô trabalhando pra ver se melhora, tá? Nessa aula mesmo já fiz outros testes aqui com áudio, espero que esteja melhor, tá? Aos poucos a gente vai evoluindo. Mas é isso, um abraço e até a próxima aula.